Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 5, a série é O Evangelho para Todos e hoje nós vamos aprender sobre as boas novas da justificação pela fé. Romanos 5, versículos de 1 a 5. O texto diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai Santo, muito obrigado a Deus pela Tua palavra. Muito obrigado por esses versículos tão maravilhosos que nós lemos. Ó Deus, ilumine as nossas mentes, nos dê o entendimento, nos dê a compreensão da Tua palavra, para que nós possamos colocá-la em prática. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite, converta vidas, renove, restaure vidas, aqueles que estão desanimados, restaure aqueles que estão desesperançados, traga a esperança da glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero começar falando de um sermão que este homem, que é chamado de Jonathan Edwards, ou vulgo Jonatas Eduardo, mais simples, né, no português, pregou no seu ministério, na sua cidade, um sermão que se tornou muito conhecido como o sermão avivalista de Edwards. Edwards viveu em 1703, 1758, propriamente o século XVIII, nos Estados Unidos, no período de um grande avivamento. E ele pregou um sermão, que eu já citei esse sermão aos irmãos, já falei sobre esse sermão em outro momento, em outra pregação. O sermão conhecido como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Olha que título forte desse sermão. É um sermão duríssimo, é um sermão que ele fala sobre a ira e a justiça de Deus, mas também um sermão extremamente gracioso, porque ele aplica sobre a bondade e a salvação e a redenção que nós podemos alcançar em Cristo Jesus. Jonatas orou antes de pregar esse sermão por 3 dias, e dizem aqui, quando ele foi pregar, o seu rosto estava como brilhando de glória. E ele pregou e as pessoas ficaram tão atemorizadas como se agarrassem nas pilastras do templo e pediam para ele parar de falar sobre essas coisas. Este é o tamanho impacto deste sermão, que levou uma cidade toda a se render a Cristo. Alguns trechos desse sermão nos ajudam a introduzir o sermão de hoje, porque nos mostra qual é a nossa condição sem Cristo. E a nossa condição sem Cristo é muito importante para que nós entendamos a graça, para que nós entendamos a justiça que vem por meio da fé. Um dos trechos desse sermão é este: a sua impiedade o torna tão pesado quanto o chumbo. A sua impiedade, ele está falando dos nossos pecados. Os nossos pecados nos tornam tão pesados quanto o chumbo, e o faz tender para baixo, com grande peso e pressão, rumo ao inferno. E Jonatas continua dizendo que existe um terrível perigo para nós. Considere o terrível perigo em que você está. Você está pendurado em um fio muito tênue, e as chamas da ira divina ao redor dele, prontas a cada momento a queimá-lo, e queimá-lo totalmente. E nada você tem em que segurar para salvar a si mesmo, nada que possa fazer para levar a Deus a poupá-lo, por mais um momento. O que Jonatas está falando? Está falando que por causa dos nossos pecados, o que nós merecemos é a ira de Deus, e nada do que nós venhamos fazer pode fazer com que Deus venha nos poupar dessa ira. Por quê? Porque tudo o que eu venha fazer não é suficiente para aplacar a ira
do Deus justo. Essa ira não é uma ira como a nossa, uma ira pecaminosa. É uma ira santa, é uma ira justa, é uma ira que retribui conforme a justiça, conforme merecemos. E merecemos condenação por causa do insulto, por causa do pecado. Porque os nossos pecados nos faz tão pesados quanto o chumbo e nos faz tender para baixo. Agora, o texto que nós lemos, nós temos uma resposta a isso daqui. Se, por um lado, nós olhamos que o homem, por sua própria conta, por sua própria justiça, está fadado à condenação, por outro lado, nós temos a graça e o perdão. E é sobre isso que a carta de Romanos nos fala. É sobre este assunto que Paulo escreve aos irmãos em Roma e também a nós, sobre o Evangelho. Paulo escreve essa carta, como nós temos aprendido, para a igreja de Roma, com o propósito de visitá-los e ser por eles enviados para a missão na Espanha. A proposta de Paulo é que ele venha passar algum tempo com os irmãos, para conhecer os irmãos, para entender o que os irmãos estavam passando, para ali com os irmãos ensinar algumas coisas, consolar os irmãos e mais. E mais, Paulo, ele quer que os irmãos de Roma invista nele para que ele seja enviado à Espanha para pregar o Evangelho. Paulo era um missionário itinerante. E a Espanha era o último lugar que lhe faltava para pregar o Evangelho, eram os confins da terra naquela época, e ele queria chegar até lá. E por isso ele escreve uma carta expondo o Evangelho, ensinando por que todos, tanto gentios como judeus, precisam do Evangelho, porque nós precisamos do Evangelho, porque os espanhóis precisam do Evangelho, porque os religiosos precisam do Evangelho. E Paulo afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, afastados. Danilo citou isso, citando um texto de Isaías 59, quando nos é dito que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Linguagem tecnológica, nós fomos criados conectados a Deus, o pecado nos desconectou. E então agora nós precisamos conectar novamente. O termo religião surge com essa ideia. O termo religião vem de religar. Religare. Porque a ideia é de conectar novamente ao divino. Qual que é o problema? O que Paulo está nos mostrando aqui é que eu não consigo me religar a Deus por conta própria, por religiosidade, por moralidade, porque eu sou bom, porque eu cumpro certos exercícios. Não, é impossível. É necessário que o próprio Deus venha, haja, para poder me conectar novamente a Ele. E isso é o Evangelho. Então, todos pecaram. E ninguém é capaz de alcançar a salvação diante de Deus por suas próprias obras ou sua própria justiça. Ele também afirma, nessa mesma passagem, no capítulo 3, que nós somos justificados, por outro lado, gratuitamente. Somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, a libertação, a salvação que há em Cristo Jesus. Se todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, existe uma mensagem de salvação. Cristo Jesus nos resgata. É sobre isso que Romanos nos diz. Nessa certeza da redenção através da justiça de Cristo, que Paulo expõe a maravilhosa doutrina da justificação pela fé somente. Uma doutrina que nós já estamos aprendendo há alguns domingos, que diz respeito ao fato de Deus justificar o pecador. Justificação do pecador, justificar o pecador é um ato de Deus. É um ato de Deus, não é um ato meu. É um ato de Deus de imputar, de colocar a justiça de Cristo em mim, em nós, que cremos, nos declarando justos em sua presença. Ele diz o seguinte, ele olha para nós e diz, não há mais condenação, vocês são justos diante de mim, não pelas suas obras, mas pela obra de Cristo. Não porque merecemos, mas porque Cristo em quem cremos, mereceu em nosso lugar. E essa é a mensagem do Evangelho. Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte.
Lá em Gênesis. Lá em Gênesis 3 nós temos isso. Gênesis 2 diz: o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Comeram e Jesus amaldiçoou o homem dizendo: olha, você vai morrer, ao pó você voltará. Do pó você foi criado, ao pó você tornará. Você irá morrer. O salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um texto de Romanos 6 que nós vamos ver adiante. Mas o que há de novo em nossas vidas após sermos justificados por Deus? Essa é a pergunta que nos motiva a entrar nesses 5 primeiros versículos de Romanos 5. O que há de novo? O que há de novo? Quais são os benefícios novos em nossas vidas após sermos justificados por Cristo, após sermos justificados por Deus mediante a fé, graças à obra de Cristo? O que há de novo em nossas vidas? O que muda? Algumas coisas maravilhosas. A primeira coisa, boas novas da justificação da fé. O que nos muda, ou o que muda em nossas vidas, é um novo relacionamento com Deus. A partir da justificação, nós temos um novo relacionamento com Deus. Observem comigo o versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé. Nós temos a primeira expressão, justificados. Paulo está falando da justiça que recebemos em Cristo. O que é interessante é que está no passado, porque a justificação é um ato que Deus concede, que Deus opera em nós, e algo que já aconteceu, acontece uma vez por todas. Não é algo que continua acontecendo. Não, uma vez por todas Ele nos justifica. No exato momento que nós cremos, então Ele já imputa a justiça de Cristo em nós, e nós podemos então ser aceitos na sua presença. Nós somos declarados justos em um ato só. Claro que a santificação, que é outra coisa, acontece paulatinamente, gradualmente. Gradualmente nós somos santificados, mas a justificação é um ato único, uma única vez. Justificados, pois, mediante a fé, então temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Observem que o texto não está dizendo que nós temos a paz de Deus, apesar de que a paz de Deus ela é muito importante para nós. Mas o texto está nos falando que nós temos a paz com Deus. Por quê? Porque antes dessa realidade de paz, nós éramos inimigos de Deus. Inimigos no sentido de estarmos debaixo da ira. É o sermão do Jonathan Edwards, como eu mostrei para os irmãos. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem com que, como se fosse um chumbo em nossas vidas, fazem com que nós sejamos levados para baixo, para a ira, para o inferno. Então, antes da graça, quando Deus olha para nós, quando Deus olha para aqueles que ainda não se renderam a Cristo, Ele olha com justiça, com ira. Não há amizade, há inimizade por causa dos pecados, por causa da ofensa. Não há relacionamento, há só oposição. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Agora não, agora é diferente. Quando nós cremos e a justiça de Cristo é derramada sobre nós, quando nós cremos, então somos declarados justos, perdoados pelo nosso Senhor. A paz, aquela desconexão agora mudou. Agora nós somos conectados novamente ao Senhor. E eu quero que vocês observem que não é conforme o nosso esforço. O texto diz: justificados, pois, mediante a fé. Nós só cremos, mas crer aqui não é um ato que nos imputa glória, como se eu pudesse bater no peito e dizer, mas eu criei. Não, até a fé é um presente de Deus. E o texto continua: nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Não é por meu intermédio, é sempre por meio de Cristo. Essa paz não é alcançada porque eu sou bom, porque eu cumpri. Eu não posso chegar diante de Deus e falar: Senhor, me aceite diante do Senhor, porque eu fiz isso, isso e aquilo. Não, essa paz ela é alcançada através de Cristo. Ele aplacou a ira de Deus.
ele se deu em nosso lugar. Ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar. A graça é gratuita para nós, mas custou muito caro. Custou o sangue do Filho de Deus, do Criador dos céus e da terra. E ali ele estava apaziguando a ira do Senhor. A ira justa. Deus estava condenando o pecado no seu Filho, para que pudéssemos ser libertos da condenação do pecado e recebêssemos então o perdão e a paz. Agora o texto continua. Além da paz com Deus, o que nós temos também? Pelo qual, por meio de Jesus, mais uma vez, pelo qual obtivemos também acesso pela fé, não pelos nossos méritos, a esta graça na qual estamos firmes. Nós também obtivemos através de Cristo acesso, e o termo aqui utilizado para acesso é de extrema importância para nós. O termo grego utilizado aqui refere aquelas ocasiões em que o rei estava no seu palácio, estava sentado no seu trono e iria receber pessoas ali, e sempre precisava de alguém para dar acesso a alguém que quisesse ir ao rei à sala do trono. Esse acesso intermediado, não é qualquer acesso, é um acesso que vem por intermédio de outro. Vocês estão conseguindo compreender a grandeza disso? O que Paulo está dizendo ao usar esse termo, atenção meus irmãos, o que Paulo está dizendo ao usar esse termo é que só é possível esse acesso porque o nosso Senhor Jesus Cristo intermediou. Se não fosse Cristo, nós não teríamos esse acesso. O rei está no seu templo, o rei está no seu trono, e então Jesus nos inseriu dentro da sala do trono, nos deu acesso a essa graça que estamos firmes. Então o que nós temos aqui? Nós temos a resolução de dois problemas. O primeiro problema é o problema da culpa do pecado. Ele resolve o problema da culpa do pecado como? Nos declarando justos, nos dando paz, perdão. Agora o segundo problema é o problema da alienação. E ele resolve também o problema da alienação. Nós, antes de Cristo, estávamos alienados. Cada ovelha se desgarrava para o seu próprio caminho. Todos nós, como ovelhas sem pastor. Cada um indo para aquilo que se achava certo. Cada um no seu próprio ídolo. Cada um na sua própria filosofia e ideologia. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo nos traz para perto do Pai. Ele resolve o problema da alienação. Nós temos um novo relacionamento com Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O autor de Hebreus explora muito isso. Lá em Hebreus 4,16 ele diz, portanto, aproximemo-nos do trono da graça. Por quê? Porque nós temos um novo e vivo caminho. Hebreus 10, um caminho que foi feito para nós pelo sangue de Jesus. Um caminho maravilhoso, extraordinário. Então aproximemo-nos pelo novo e vivo caminho, com ousadia. Não com falta de respeito. Não pensemos que esse caminho, essa liberdade que nós temos com Deus, é para tratá-lo com falta de respeito. De forma alguma. Deus é Deus e está nos céus. Mas com ousadia, com confiança, aproximemo-nos ao trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O que está sendo dito aqui? Está sendo dito que em qualquer momento eu posso orar e ter livre acesso a Deus, posso interceder, posso pedir a Deus e colocar diante dele os meus pedidos, posso adorá-lo. O Danilo falou sobre o véu que se rasgou. Vocês sabem o que é essa expressão? A que se refere isso? O véu que se rasgou se refere a um véu que existia, uma cortina densa, espessa, que existia no templo, nos tempos de Jesus e antes de Jesus, no templo de Salomão e também no tabernáculo. E essa cortina separava dois lugares, um lugar mais isolado chamado Santo dos Santos e um lugar mais geral chamado Santo Lugar. O Santo Lugar só os judeus homens podiam entrar. O Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote uma vez por ano entrava para oferecer sacrifício, e ali simbolizava a presença de Deus. E as mulheres e também outros, às vezes alguns gentios, ficavam no pátio. Existia um pátio específico para as mulheres.
Olha só como que o acesso a Deus, ele não era para todos, ele não era acessível por causa dos nossos pecados. Mas então, a palavra do Senhor diz que no momento da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, houve um terremoto. Pessoas ressuscitaram por causa desse terremoto. Um centurião disse: esse daí realmente era o Filho de Deus. E o véu do templo se rasgou. O véu se rasgou, e não de baixo para cima, não foi o homem que rasgou. De cima a baixo. É Deus que rasgou o véu. É Deus que rasgou o véu. E hoje nós temos livre acesso. É sobre isso que canta aquele cântico, Jesus em tua presença. O véu que separava já não separa mais. Pois um dia a sua morte nos deu livre acesso ao coração do Pai. A sua morte. É isso. Um novo relacionamento com Deus. Você tem livre acesso. Aonde quer que você esteja, você tem acesso à presença do Senhor. Em segundo lugar, uma nova esperança que não nos decepciona. Um novo relacionamento com Deus, mas também uma nova esperança. Na sequência do versículo 2, nós lemos o seguinte: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A expressão gloriar aqui é como exultar, regozijar. Claro que Paulo não está falando do gloriar no sentido ruim do termo. Às vezes nós usamos pessoa que se gloria num sentido ruim, no sentido de vangloriar. Vangloriar é uma glória vã, é uma pessoa vaidosa, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que se acha. Não é isso que Paulo está falando, porque ele não está se gloriando em si mesmo, ele está se gloriando em Deus, ele está se gloriando na esperança da glória, ele está exultando. A ideia é de alegria, é de exultar. Algumas traduções vai trazer dessa forma, alegria ou exultação. E ele está dizendo: uma vez que eu tenho esse livre acesso a Deus, agora eu exulto em quê? Na esperança da glória. Glória, esperança da glória pode se referir a algumas coisas nas Escrituras Sagradas. Primeiro, aquela glória que sacia o nosso coração, a glória de Deus que é derramada em nossos corações e por ela nós somos transformados. Essa glória que nós vivemos dia após dia buscando para saciar o nosso coração. A glória de Deus é a única coisa que pode saciá-lo. A única coisa que sacia o nosso coração é a glória de Deus. Mas também pode se referir à glória futura. Essa glória que sacia o nosso coração já é presente, e nós a recebemos todas as vezes que lemos a palavra, todas as vezes que oramos, todas as vezes que cultuamos. Nós podemos ver essa glória, majestade de Deus e sermos saciados por ela. Agora, a glória futura diz respeito àquela que ainda há de ser revelada em nós, diz Paulo, e a nós. E essa glória futura é sinônimo de céu, de eternidade, de vida eterna, de paraíso, de novos céus e de nova terra, onde não haverá mais corrupção, nem dor, nem sofrimento. E nós nos gloriamos com isso também, e esperamos isso. E a nossa esperança, é sempre bom nós entendermos esperança como algo certeiro. Olha o que Paulo diz no versículo 5. Ora, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. O termo esperança aqui é diferente da nossa ideia de esperança. Para nós, quando nós falamos eu tenho esperança, expressa às vezes dúvida. Por exemplo, quando você tem esperança que alguém vai cumprir algo que prometeu, mas você não tem tanta certeza, e você fala, não, eu espero que ele faça aquilo que me prometeu. Não, eu espero que ele vai fazer isso. Às vezes você fala eu espero, eu tenho esperança, quase que como certeza que ele não vai fazer. Não é assim? Mas aqui não é assim. Aqui nas Escrituras Sagradas, aqui o termo utilizado remete à certeza. Assim como lá em Hebreus que diz que fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Então quando ele diz esperança, ele está falando de algo que é certo, que não nos decepciona por causa disso, porque vai acontecer. E já temos prova disso. A base da nossa esperança é o amor. É porque o amor de Deus já foi demonstrado por nós na cruz. O amor de Deus já foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então nós podemos ter esperança, certeza
certeza de que as coisas do presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada a nós, filhos de Deus. Nós podemos ter essa certeza, porque Deus nos ama. Olha só o versículo 5, ele vai dizer, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma vez que você creu, você é salvo, você tem o Espírito Santo habitando no seu coração. Uma vez que você creu, você é salvo, o Espírito Santo habita no seu coração e confirma que Deus te ama. E lá em Romanos 8 diz que confirma que você é filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E o Espírito Santo confirma, mas também a cruz nos confirma. Paulo ele vai usando argumentos, e esse outro argumento da cruz, a partir do versículo 6, nós vamos ver só na sexta-feira. Não falte na sexta-feira, para você não perder essa exposição maravilhosa da cruz. Ele está dizendo, olha, não só o Espírito Santo confirma nos nossos corações que somos amados, e por isso essa esperança não nos decepciona, é certeza que teremos a glória, como também podemos confiar pelo fato de Cristo Jesus já ter morrido por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ele nos ama, e existem evidências internas, interiores no nosso coração através do Espírito Santo, e exteriores, que nós podemos olhar. A cruz é algo histórico, é algo palpável, que nós podemos sempre olhar como prova de que Deus nos ama, e nós podemos ter certeza disso. É isso que Paulo está dizendo. Eu posso confiar, Jesus me ama, eu posso confiar. Sobre essa expressão do amor derramado em nosso coração, João Calvino, ele afirma que o termo grego aqui utilizado é um particípio grego. Esse particípio ele é bastante enfático, e significa que a revelação do amor divino para conosco é tão copiosa que enche nossos corações, tão copiosa que enche os nossos corações, sendo assim derramado e permeando cada parte do nosso ser, não só mitiga, atenua, enfraquece o nosso sofrimento na adversidade, mas também age como um agradável condimento, aquilo que nos fortalece ao transmitir a graça às nossas tribulações. Atenua, entender que Deus nos ama, atenua o sofrimento, mitiga o sofrimento. E é exatamente sobre isso que os versículos 3 e 4 vão nos ensinar. Quer ver? Olha só. Uma nova perspectiva na tribulação. Boas novas da justificação pela fé. Um novo relacionamento com Deus. Uma nova esperança que não nos decepciona. E uma nova perspectiva das tribulações. O crente, ao olhar para as tribulações, a vê de maneira diferente. E isso é maravilhoso. O versículo 3 nos diz, e nos gloriamos, e não somente nisso, não somente nos gloriamos na esperança da glória, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos alegramos, exultamos, regozijamos nas tribulações. O que Paulo está dizendo? Claro que Paulo não é masoquista, claro que Paulo não está dizendo para nós amarmos a tribulação pela tribulação. Claro que Paulo não está caindo num estoicismo, aonde nós precisamos reprimir tudo que sentimos e por aí vai. Não, Paulo está falando que nós conseguimos enxergar a tribulação de maneira diferente. O cristão não fica desesperado em meio à tribulação, porque ele consegue vê-la de outra forma. Até porque a sua redenção foi por meio do sofrimento. Deus consegue tirar algo bom do sofrimento. Lembra de Jó? Nós estudamos Jó. Deus consegue tirar algo bom e tirou através do sofrimento do seu filho. Ele nos salvou. Então nós vemos as tribulações de maneira diferente. Sem Cristo, sem graça, sem justificação, sem paz. Toda vez que uma tribulação vem sobre nós, nós pensamos que o que está acontecendo? Deus está nos castigando, Deus está nos condenando, Deus está bravo conosco, por isso a tribulação. Meus irmãos, isso é tão comum. Ao estudar esse texto, ao ouvir alguns sermões, um deles eu passei para o Danilo, eu aprendi muito sobre esse texto, e muitas vezes nós caímos nisso. Eu me lembro, alguns anos,
Eu tinha uma bicicleta, comprei ela, bicicleta em torno de uns R$1.000 na época, e deixei ela na minha garagem, com um cadeado, junto com o meu carro. E veio um ladrão, quebrou os cadeados e roubou a bicicleta. E o primeiro pensamento que me veio na mente foi exatamente esse. Isso eu falo porque eu me lembro exatamente do pensamento. Por que o Senhor está me castigando? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Vem esse pensamento na sua mente? Por que o Senhor está me castigando? O que eu fiz de errado? Meus irmãos, se nós entendermos que nós já estamos em paz com Deus, que Deus, ao olhar para nós, não vê os nossos pecados, não vê as nossas impiedades, mas vê a justiça de Cristo, a bondade de Cristo. E ao olhar para nós, Ele não nos vê como inimigos, mas como filhos amados, assim como Cristo, meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, meus irmãos, o sofrimento não é condenação. Deus não condena duas vezes. Sim, pode ser até disciplina, isso sim. Porque Deus disciplina os seus filhos porque ama, assim como um pai disciplina o seu filho. Mas condenação jamais. Como que Deus condena a Cristo e me condena também pelo mesmo erro? Será porventura Deus injusto? Jamais. O sofrimento não é condenação de Deus. O sofrimento deve ter outro propósito para nós. E nós precisamos enxergar com outros olhos o sofrimento. E é isso que Paulo está dizendo. Nós também nos gloriamos nas tribulações. Exultamos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança. Ele mostra um propósito, um fim, um telos. Em grego, telos significa fim, propósito. Para o sofrimento. E ele vai dizer, olha, o sofrimento produz perseverança. Porque se você sofre e persevera, isso é bom. A fé cristã tem a ver com perseverança. Uma das virtudes cristã é perseverança. Precisamos perseverar. E nós cremos que Deus nos fará perseverar até o fim, se somos verdadeiramente cristãos. Até isso depende dele. É Ele que vai nos manter firmes até o final. Porque é aquele que começou a boa obra em nossa vida há de terminá-la. Então a tribulação produz perseverança. Você está sofrendo, meu irmão? É porque Deus quer que você persevere, vá adiante. Ele não dá a nós acima, além das nossas forças. Então persevere. A perseverança produz experiência. Experiência por já ter passado por isso. Experiência por saber o que é este sofrimento. Experiência para ajudar outros. Ajudar outros que estão passando por essas dificuldades. Então perseverança, experiência, e a experiência produz esperança, mas não esperança duvidosa. Nós já aprendemos isso. Uma esperança que não decepciona. A experiência faz com que nós nos mantemos ou venhamos a estar mais firmes ainda na esperança da glória. Olha que coisa maravilhosa. Na certeza, esse texto eu já citei algumas vezes, agora aparecendo aqui também nos slides, na certeza de que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória em que nos há de ser revelada, com a glória que será revelada em nós. Amém? E uma certeza que nós podemos ter também é que em todas essas coisas já somos mais do que vencedores. Olha que texto maravilhoso esse texto de Romanos 8. Nós não vamos chegar lá. Danilo citou o texto, nós não combinamos, nós nunca combinamos, e ele sempre cita os meus textos na liturgia, tudo pela divina coincidência. E olha que texto maravilhoso, divina providência. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aqui está fazendo o exercício que nós vamos fazer na sexta-feira da paixão, olhar para a cruz, olhar para aquilo que Cristo já fez. Porque às vezes, quando nós estamos passando pelo sofrimento, nós recebemos algumas frases que não são falsas, são verdadeiras, mas que parecem tão vazias, tão distantes. Por exemplo, Deus é Pai, Deus é bom, você vai vencer, continua firme, vai dar certo. Nós recebemos frases que parecem tão vazias. O que Paulo está fazendo não é isso. O que Paulo está dizendo é: para de olhar para conceitos vazios e olhe para algo que é uma realidade histórica, para algo que de fato aconteceu, para a cruz.
Ele já provou o seu amor para conosco. E se Deus não poupou o seu único filho, mas Ele entregou o seu filho por nós, o que são as outras coisas? O que é aquele problema que você tem enfrentado? O que é a conversão dos seus filhos? O que é os seus trabalhos acadêmicos? O que é o seu desafio no trabalho? O que são todas essas coisas? Não são nada, porque Deus não poupou o seu próprio filho ao nosso favor. Não estou dizendo também que você vai ter sucesso da maneira que você acha que é sucesso em todas essas coisas. Somente aquilo que o Senhor preparou para você. Mas eu sei de uma coisa, não vai faltar nada do que é necessário para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Não vai faltar. Porque quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mesmo que venhamos sofrer todas essas coisas, e de fato sofremos, porque está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez voltamos para o amor, que é derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Para vencer a tribulação, precisamos ter plena convicção do amor do Senhor por nós. Amém? Por fim, eu quero só mostrar aos irmãos um detalhe maravilhoso desse texto, que está não apenas nos 5 primeiros versículos, mas até o versículo 11. Novos motivos para nos gloriar. As boas novas da justificação pela fé também traz a nós novos motivos para nos gloriar. Enquanto os judeus se gloriavam na sua religiosidade, os filósofos se gloriavam na sua moralidade, na sua filosofia, no seu estoicismo e por aí vai. Paulo, ele nos dá novos motivos para nos gloriar. E o texto apresenta 3, que nós já destacamos 2. Olha só, versículo 2, ele fala que se gloria na esperança da glória. No versículo 3, e não somente isto, mas também nas tribulações. Já aprendemos sobre isso, uma perspectiva nova em relação ao sofrimento. E no versículo 10 e 11, ele vai dizer que também se gloria no próprio Deus, na obra da reconciliação de Cristo Jesus. E no apaziguar da ira, porque agora nós fomos salvos da ira. Eu comecei falando sobre a ira, pecadores na mão de um Deus irado. E eu quero terminar dizendo, existe salvação da ira. E essa salvação é só em Cristo, não na glória pessoal, na glória de Deus. Olha aqui que diz o versículo 10, versículo 11. Olha aí, acompanhem comigo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Fomos salvos da ira, fomos reconciliados, quando inimigos fomos reconciliados, e por isso nós nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a nossa glória? Deus, Cristo Jesus. Amém? Como praticar? Bem rapidamente, 4 aplicações. Pergunta: qual é a base do seu relacionamento com Deus? Qual é a base do seu relacionamento com Deus? Irmãos, algum tempo atrás, pastoreando um irmão, e esse irmão é conhecido também do conselho, um irmão que estava vivendo numa atitude pecaminosa, e o conselho o repreendeu. E uma das mensagens que ele respondeu ao conselho, rejeitando o pastoreio do conselho, foi: eu estou em paz com Deus, não preciso de vocês. Eu estou em paz com Deus, não preciso de vocês. Muitas pessoas acham que estão em paz com Deus, mas a base do seu relacionamento com Deus está errada.
Às vezes a base do seu relacionamento com Deus é a sua própria arrogância, seu orgulho, sua vaidade, sua capacidade de ser bom. Às vezes a base do seu relacionamento com Deus é a sua religiosidade rotineira, ir à igreja todo domingo, fazer os rituais religiosos na sua casa, no seu lar, dar o dízimo e por aí vai. Às vezes a base do relacionamento com Deus é um entendimento errado de que Deus é amor e tudo bem, posso viver dissolutamente, pecaminosamente, mas está tudo bem. O entendimento da graça barata, da graça que não custou nada. E mais uma vez, a graça não nos custa nada, mas custou algo muito caro, o sangue do Criador. Qual a base do seu relacionamento com Deus? Meu querido irmão, se é a sua própria justiça, arrependa-se. Se arrependa de sua vaidade. Não há paz com Deus sem Cristo. Não há paz com Deus sem Cristo. Não existe paz com Deus sem Cristo, sem arrependimento e sem verdadeira conversão. Cuidado com o auto-engano. Eu estou fazendo essa primeira aplicação principalmente aos crentes de carreira, aos crentes antigos. Cuidado com o auto-engano. O auto-engano é pensar que está tudo bem e não está nada bem. Cuidado com o auto-engano. Faça um autoexame. Não caia nisso. Só Cristo deve ser a base do nosso relacionamento. Creia no Senhor Jesus. Se você ainda não creu, se renda a Ele. Faça dele o seu Senhor e seu Salvador. Justificados, pois, pela fé. Esse presente da salvação a gente recebe gratuitamente pela fé. Custou muito caro, mas Deus nos dá de graça. Então creia e receba a graça da justificação, da paz com Deus, do acesso pleno à sua presença, o acesso inclusive para colocar os seus pedidos. Não há mais ira para nós, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Outra pergunta: em que você tem se gloriado? Ou se vangloriado? Se gloriado nas coisas de Deus, amém, aleluia. Agora, se vangloriado em si mesmo, é a mesma coisa da primeira aplicação. Se arrependa e volte-se para o Senhor. Agora exulte, glorie-se, alegre-se na esperança da glória, nas tribulações e no Deus de amor que te reconciliou. Mesmo que venha passar tribulações, alegre-se. Alegre-se no Senhor. O Tim Keller diz: a alegria é a grande marca de uma pessoa justificada. Se você entendeu bem o que é a justificação, o que é o perdão, o que é o acesso a Deus que nós temos através de Jesus Cristo, então você deve ser uma pessoa alegre. Se alegra, se alegre, se alegre, mesmo em meio ao sofrimento. Alegre-se no amor de Deus. Olhe para o sofrimento com outros olhos. Entenda primeiro, vai passar. Vai passar. Meus irmãos, nenhum sofrimento é eterno. Vai passar. E se você é de Cristo, essa terra é o único lugar que você vai sofrer. Essa terra é o único inferno que você vai sofrer. Porque o que nos espera é glória, é céu, é paz. É um local que não há sofrimento algum. Creia nisso, descanse nisso e continue firme. Persevere até o fim. Vamos orar? Curva sua cabeça e ore.